Oi, gente iluminada! Hoje eu vou estar falando a respeito de só você tem o poder de mudar a sua vida. E para ilustrar essa afirmação, eu vou contar para vocês a história de uma adolescente de 15 anos. Eu vou dar o nome para ela de Maria Eduarda. Então, eu estava no meu serviço e fui procurada pela Maria Eduarda, que na época tinha 15 anos. Ela me procurou, né, pedindo para ser incluída nesse programa de transferência de renda, que na época, se não me engano, passava para os jovens por mês a quantia de R$ 60. O jovem podia ficar, né, o adolescente, na verdade, podia ficar no programa durante 3 anos e gerenciava o valor que recebia da forma que mais lhe fosse favorável. Bem, então como ela me procurou espontaneamente, né, eu achei muito fofo da parte dela, eu acabei atendendo ela no mesmo dia e conversando um pouquinho, né, fazendo uma entrevista, e perguntei para ela: Maria Eduarda, me explica, né, como que você ficou sabendo do programa, por que que você gostaria de ser incluída nele? Aí ela falou assim: ai, dona Lilian, né, a minha amiga, o primo da amiga dela, fazia parte do programa e tinha contado para ela como funcionava. E ela achou legal, porque ela sabia que além do dinheiro que era repassado mês a mês, participava de algumas ações, né, de alguns passeios, etc. Falei, ai, que legal. E o que que você vai fazer, né? O que que você pretende fazer com esse dinheiro que você vier a receber no caso de você ser incluída? Ai, olha, eu tenho um sonho. Eu quero muito ter minha carteira de habilitação, né? Logo que eu fizer meus 18 anos. E como eu sei que meus pais não têm recursos para me dar, eu já me programei e eu entrando no programa, do dinheiro que eu receber, todo mês eu vou guardar R$ 50, R$ 45, 50. E aí, no final dos 3 anos, eu vou ter, né? Porque o ano tem 12 meses, eu vou ter os R$ 1.500. Desses 45, dos 60, né? 15, eu vou comprar um lanche para mim por mês. E então é por isso, né? Eu quero entrar muito porque eu quero participar dessas atividades e quero reservar esse dinheiro para tirar minha habilitação. Claro, né? Acho que fiquei muito entusiasmada com a postura de uma adolescente. E para poder incluir, a gente tinha que fazer uma entrevista domiciliar. Eu fui até a casa, conheci, né, a mãe. Ela morava num bairro bastante simples, numa casa, né, era uma casa que tinha, assim, sabe, várias casas no mesmo quintal, mas uma casa extremamente organizada, muito arrumadinha, muito bem cuidada. Era uma família humilde, mas a gente sentia prosperidade ali dentro. A gente incluiu ela no programa, ela era sempre muito, né, muito ativa, participava de tudo, uma menina positiva, sempre bem cuidada, se sentia que ela tinha algo diferente. Bom, findou o programa, né? Depois de 3 anos, ela foi desligada e depois de um tempo, né? Depois de mais ou menos um ano, ela me procurou no serviço e eu fiquei muito feliz porque ela passou, né? Para me falar, olha, dona Lília, eu tirei a minha carteira de habilitação e comprei minha bis. Agora eu vou fazer uma faculdade. Gente, aquilo para mim, né, como pessoa e como profissional, foi assim, extremamente gratificante. Pois assim ela fez. Ela entrou para a faculdade, foi cursar direito, né? E hoje, né, ela já deve estar formada há mais de 10 anos, mais ou menos. Não, formada há uns 7 anos. E com certeza é uma excelente profissional, porque ela fez a diferença na vida dela e na vida da família dela. Os pais muito humildes, trabalhavam no mercado informal, então assim, tinham muita honradez no núcleo familiar, mas eles tinham muitas assim, viviam com muita limitação econômica, né? Bem, qual que é a moral da história nesse contexto tão lindo da Maria Eduarda? É um exemplo para nós. Ela teve o quê? Determinação, foco, fé, e ela acreditou que era possível mudar a vida dela.
Então, a mudança que a gente deseja depende de quem? Depende de nós mesmos, depende como a gente vai lidar com os desafios que a vida traz para a gente, porque traz para todo mundo. Então, a partir do momento que eu elimino crenças limitantes, por quê? O que a Maria Eduarda fez? Ela rompeu com as crenças de que a família, por exemplo, assim, nasceu pobre, tem que ficar pobre, não tem como mudar, né? Só vai estudar quem for rico, etc e tal. Não, ela mudou tudo isso, porque assim, se ela fosse olhar só para o contexto dela, ela não tivesse essa visão além daquilo que ela estava vivenciando, ela não ia conseguir transmutar a realidade que ela vivia. Então, ela acreditou, ela visualizou, porque ela falava para mim dessa habilitação. Então, ela falava habilitação como se ela já estivesse com essa carteira da habilitação. Então, esse é um exemplo concreto de uma pessoa como eu, como você, que conseguiu mudar a realidade para uma realidade que trouxesse o resultado que ela esperava, o resultado de uma vida que ela merece, que é a vida que eu mereço, que é a vida que você merece. Então, ela foi uma das grandes, assim, um dos grandes motivos pelo qual eu abri o canal, porque eu precisava compartilhar que, na verdade, independente de qualquer contexto, eu posso interferir através do meu pensamento, através daquilo que eu visualizo para mim e manifestar na minha vida. Isso é real, isso é fato. Então, a Maria Eduarda, para mim, ela foi um marco e um divisor de águas nesse sentido. Por isso que eu fui ampliar os meus conhecimentos com relação ao autoconhecimento mesmo. Então, eu gostaria de compartilhar com pessoas como você, para que a gente consiga ver que é possível, que tudo começa de dentro para fora. Ela tinha uma energia diferente. Ela conseguia visualizar, ela conseguia ter o alcance de uma vida diferente daquela que ela vivia. Ela conseguia entender as infinitas possibilidades do universo. Ela rompeu com crenças limitantes que muito provavelmente, e o que eu vivenciei com outras famílias, diziam, nasci pobre, é assim que eu tenho que ficar. Eu sou pobre, né, vou morrer pobre. Meus pais eram pobres, meus avós eram pobres, né? Aliás, meus pais eram ou são pobres, enfim. Então, essa mentalidade de crença de que você está reduzido, né, a forma como você se vê, a forma como você está vivendo aquele momento, você já corta toda a possibilidade de mudança na sua vida. Então acredite em você, alimente pensamentos que façam que você expanda, né? Aumente, amplie o seu horizonte, porque tudo é possível àquele que crê. Então o exemplo da Maria Eduarda, que vem de uma família tão simples, de uma família sem recursos e que conseguiu transmutar tudo isso, é muito gratificante e é incentivador para que a gente consiga mudar a nossa história. É muito importante que a gente consiga perceber isso, que a gente consiga se conectar a essas histórias, né? Que na verdade não é uma história da vida real, e ver que é possível sim. Então eu quis trazer hoje porque assim, só você pode mudar. Não é o político, não é o seu pai, não é a sua amiga, não é ninguém. É você. Você mudando os seus conceitos, os conceitos que te deixam permanecer da forma como você está. Então amplie seus conhecimentos, né? Aumente, exercite, né? A positividade na sua vida. Agradeça. Faça o Ho Oponopono. Gente, o Ho Oponopono é assim uma coisa maravilhosa. Ele fala de bênçãos, ele fala sobre o quanto é importante todo mundo, né? O perdão, o amor, né? Sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. O amor é a maior força que reverbera e tem o maior impacto energético.
em todo o planeta, é o amor. Então, façam um Ho'oponopono, acreditem que é possível, porque é possível. Tudo é possível àquele que crê. Lembrem da história da Maria Eduarda. A mãe fazia parte de um programa social para pessoas de baixa renda. E ela mudou a história da vida dela. É claro que com a postura dela diante da vida, né, o universo foi alinhando possibilidades. Ela fez a faculdade através, né, de um programa de incentivo e hoje ela é uma advogada, né, que deve estar aí ganhando o seu, né, uma história de ganho mensal muito diferente daquela que os pais dela tiveram. Então todos nós todos nós, né, podemos mudar a nossa história, podemos mudar aquilo que a gente vivencia. Como que a gente muda? Acreditando, criando novos hábitos, através de novos pensamentos, através de afirmações positivas. Então, gente, a mensagem é essa. Acreditem, nós temos o poder de mudar a nossa vida. Esse poder, ele vem de dentro para fora. Se você gostou, curta, compartilha, deixa seu like, deixa seu comentário. Se vocês quiserem mais histórias, vocês falem aí que eu trago mais algumas. Eu tenho aqui bastante, viu, gente? Tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Façam um Ho'oponopono e vocês vão ver coisas incríveis acontecendo na vida de vocês. Podem acreditar. Obrigada.